Paz Deus, meus irmãos do Grupo Técnico de Cordas. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Elias Sassincani e hoje eu vou dar uma explicação sobre o que nós temos que fazer antes de interpretar um hino, antes de tocar um hino. Porque é uma coisa que nós aprendíamos, eu mesmo falava bastante, depois a gente vem mudando, né? Aprendemos lá no Bona que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. E eu costumava falar que a música é o sentimento da alma. Correto. Mas na hora de interpretar um hino, não é o nosso sentimento, mas é o sentimento da poesia do hino. É o sentimento do que está escrito no hino. Por exemplo, é um hino de súplica, de oração, e eu estou naquele dia feliz, Deus virou meu cativeiro, e eu vou tocar com velocidade, com a maior intensidade que eu posso, mas a interpretação do hino é outra. Ou eu estou provado, estou arrastado, entro dentro da igreja e aquele dia só pede, a Irmandade está tão feliz que é só aqueles hinos de marcha, de soldado que vai para frente. Eu não posso colocar o meu sentimento, eu tenho que colocar o sentimento do hino. Por mais que o músico está arrebentado, está arrastado, nós vamos colocar, se o hino é alegre, nós vamos tocar alegre. Se o hino é um hino de súplica, é um hino de oração, nós vamos colocar o sentimento que está no hino, independente de como nós esteja. Então, a primeira coisa que eu olho no hino, por exemplo, eu peguei o hino 2 para poder explicar. Não sei se dá para ver aí, o meu inário ele é todo rabiscado, né? Eu vou, conforme nós vamos estudando, vamos entendendo alguma coisa do hino, eu vou colocando. Tem hino que eu coloco região de arco, tem hino que eu coloco intensidade. Tudo depende do que eu aprendi ali naquele dia, no que eu precisei daquele hino. Depois eu apago tudo no lápis, depois outra coisa que eu aprendi, eu vou lá, apago esse e coloco o novo e assim nós vamos aprendendo um pouquinho mais dia a dia, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu olhei nesse hino é que ele tem 3 acidentes, ele tem 3 bemol. Beleza. Então ali eu já sei como que eu vou fixar meus dedos. Outra coisa que eu percebi é que ele é um hino majestoso. Então ele é um hino que você não vai cadenciando ele numa intensidade não tão estridente, mas também por quê? O começo dele, se você lê a poesia, o começo dele ele vai lá como se nós estivéssemos conversando com Deus de joelho. Na segunda estrofe é como se nós já estivéssemos um pouco levantando. E na terceira estrofe é como se já tivesse sentido a presença de Deus e nós estamos anunciando a glória de Deus na nossa vida. Então, na hora de tocar ele, nós temos que interpretar o que está escrito. Uma coisa que é importante, eu aprendi assim, quando começa o hino, sinal de arco para baixo, você vai começar, ele é um pouco mais forte, o arco, porque você está colocando força, o arco para baixo. Quando você começa sinal de arco para cima, ele vai estar sempre lá pianíssimo, no máximo meio forte, depende do que está escrito. Arco para cima, você nunca vai começar com toda a potência, você vai começar lá aliviando, aí você vai aumentando a intensidade, depois você vem abaixando, para aparecer a pausa, depois você sobe de novo, e assim você vai andando na linha melódica do hino. Nesse hino, tem uma parte que na metade, na respiração da segunda, aqui ó, bem nesse trecho aqui ó. Então, na minha interpretação, nas outras respirações a nota vai sumir. Depois, na minha interpretação, pelo que está escrito, da forma que está a melodia, ela não vai sumir tanto, ela vai dar aquela baixadinha, mas vai continuar na linha melódica que ela está subindo. Então, na crescência, ela vai baixar só no final. Eu vou tentar demonstrar para os irmãos e vamos ver se vai dar certo. Começar bem piano, primeira estrofe, vai aumentando, até para a gente... coração quando enche de glória, conforme está escrito no hino.
desceu mais um pouco. Coração encheu de glória. Encerrando o hino. Não sei se ficou bem claro o que eu falei na hora que eu executei o hino, né? Então, o que a gente analisa? Analisa a poesia, analisa a métrica do hino, analisa região de arco. Esqueci de falar no começo, por exemplo, a gente tem bastante semínima. Aí lá na frente nós temos uma mínima com a ligadura de outra semínima, ou seja, nós vem aqui com as notas tudo de um tempo, lá na frente ela tem 3 tempos. Se a gente não cuidar do arco, o arco, ele começou aqui, ó, arco para cima. Se tocar o tempo todo aqui, ó, nessa região, porque para tocar semínima, nós não precisa do arco inteiro, para não ficar agressivo, porque é um hino majestoso. Só que nós temos que ir subindo o arco devagarzinho, para quando chegar nessas notas longas de 3 tempos, com ligadura, o arco tem que estar inteirão, que ele vai vir aqui a nota... A mínima vai estar um pouquinho mais alta, na hora que ela chegar na semínima, diminuindo o som sem ter mudança de arco. Vou fazer esse pedacinho aqui só para os irmãos entenderem. Ó, arco para cima, tô aqui na ponta. Meu arco tá subindo. O arco subiu. Os irmãos notaram? O arco subiu. E aí eu vou fazer ele sem fazer essa compensação de arco, para mostrar que na ligadura, onde a beleza desse hino ele vir diminuindo e na ligadura ele terminar bem piano, se faltar arco. Acabou o arco, o que nós vamos fazer? Desafinou. A nota ficou mais alta, agora a compensação de arco. O arco já subiu. Então, o que nós analisamos para um resumo geral? O que precisamos analisar no hino antes de executar? Qual é a unidade de tempo, quais são os acidentes, o que está escrito na poesia, qual é a forma de interpretação do hino,
onde está todas as respirações, qual respiração é a respiração grande, qual é a respiração pequena. Por mais que o violino não tenha que respirar, mas nós temos que sumir o som ali na respiração para não ficar como eu posso dizer, a gente vê como se fosse um staccato. Os irmãos veem aquele somzão grande, daquela cortada, para aparecer a respiração, depois aparece. Como se fosse um staccato lá nas respirações. O que nós fazemos? Diminui o som, a respiração acontece natural e entra. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar, pode mandar no grupo, que nós estamos todos aqui aprendendo. Deus abençoe.